Começando um novo episódio direto do aeroporto de Busan. Tô partindo agora para Cebu, nas Filipinas, e agora você já sabe meu próximo destino. Quem me acompanha na rede vizinha já teve spoiler. E a imigração aqui foi bem tranquila, de novo para sair. A única coisa que me pediram a passagem de saída das Filipinas, porque brasileiro pode entrar nas Filipinas até 59 dias sem visto. Estavam fazendo anúncio aqui, eu tive que parar de gravar. E aí me pediram a passagem de saída. Como viajante de longo prazo, a gente aluga uma passagem para poder conseguir ter, porque eu nunca sei qual aeroporto que eu vou sair, porque pode mudar os planos, né? Viajante de longo prazo sempre muda plano. E aí por causa disso a gente aluga uma passagem, ela é válida, ela é legal, ela não é fake, você paga por isso. E aí se você quiser comprar o bilhete, você continua, né? Senão você fica só essa que eu uso, são 72 horas, eu acho. Aí depois expira. São $10, não é caro. E aí é uma forma de você comprovar que você tem intenção mesmo de sair do país, né? Nas Filipinas, no máximo 59 dias com propósito de turismo. Vai começar de novo. E aí eu saí lá do hostel, meu voo é 9h35 da noite, agora aqui são 7h30. Eu saí do hostel umas 5h20, aí peguei o ônibus 5h30. Cheguei aqui por volta de umas 6h50, mais ou menos. E aí passei, fiz o check-in, despachei bagagem, porque a minha bagagem tá mais que 10 quilos. E fiz a imigração. E aí foi tudo tranquilo, exceto isso que eles pedem a passagem de comprovação que você vai sair do país, né? No caso das Filipinas. O ônibus que eu peguei, ele veio direto para o aeroporto, né? Ele veio parando, óbvio, mas eu não tive que fazer nenhuma conexão. Por isso que eu preferi o ônibus, porque você pode vir de metrô também, só que você tem que fazer 2 conexões. De onde eu tava, pelo menos era 2 conexões que tinha que fazer. E foi só 2.100 won, menos de $2. Acho que é o transporte de aeroporto mais barato que eu já paguei toda a minha vida até agora, né? Vamos ver os próximos países. E me acompanhe. Na hora que eu chegar lá nas Filipinas, são 4h10 de voo. Se eu não estiver muito cansada, eu volto aqui para dizer como que foi. E torçam por mim, porque tá em época de chuva nas Filipinas. Torçam para que eu consiga aproveitar alguma coisa lá. Esqueci de dizer que o aeroporto de Busan é bem pequeno, assim, em comparação, né, com Seul, São Paulo. E esse já é o portão. Eu entrei aqui, fiz a migração, entrei lá na frente, passa por uma fila bem pequenininha, você passa no raio-x, e aí aqui já é o portão. E aí esse é o meu voo, ele já tá aqui anunciado, 7h31 da noite. Mais um episódio começando, agora em Cebu, nas Filipinas. E acabei de entrar no ônibus, porque eu cheguei na cidade de Cebu, que aqui é uma ilha, né, e a capital também chama Cebu. E agora eu tô indo para Moalboal, que é mais ao sul daqui. O ônibus eu paguei 209 pesos filipinos, que divide por 9, 18 aí, divide por 10, vai, que aí dá uma conta mais fácil, mais ou menos, esse valor em real, uns R$20. E são 2 horas de viagem até lá, são 90 quilômetros, pelo que eu vi no Google Maps. E vamos começar a aventura. Ontem eu cheguei 1h28 da manhã, porque o voo atrasou de Busan para Cebu. Demorou também pra gente descer, pra liberar portão pra gente descer, então a gente ficou muito tempo dentro do avião aqui em Cebu. E aí eu cheguei, fui pra fila de imigração, que estava enorme. Eu nunca vi tanta gente chegar num país de madrugada igual eu vi ontem. E aí eu enfrentei toda aquela fila, devo ter ficado quase 1 hora na fila. A hora que eu cheguei no guichê do agente migratório, do agente de imigração, ele falou assim: você preencheu o QR Code? Eu falei: que QR Code? E aí ele me mostrou atrás, tinha um letreiro enorme escrito, né, que chama e-travel.
você tem que preencher seus dados aqui antes de você passar pela imigração. Eu tinha procurado na internet se eu tinha que fazer alguma coisa antes de chegar aqui, não tinha achado nada, ninguém falando disso. Aí eu voltei lá pro início, né, de novo, saí da fila e eles falaram pra mim que eu não precisava enfrentar a fila de novo, era só preencher e ir. Só que o formulário é tão chatinho de preencher que a hora que eu terminei já não tinha mais ninguém na fila. Uma pessoa vendendo água dentro do ônibus. A minha primeira impressão chegando aqui é de que tem muito mais coisa parecida com o Brasil do que Japão e Coreia, é óbvio, né? São países de primeiro mundo, agora eu já cheguei num país que é no mesmo estilo do Brasil. Então eu já vi várias similaridades aqui, vários lugares me lembrou São Paulo, Fortaleza que eu já visitei, a cidade do interior que eu já morei, Minas Gerais. Então já me veio vários flashes, nossa, aqui parece com o Brasil. E aí voltando a falar, né, eu cheguei, fiz a imigração, a hora que eu desci pra pegar a bagagem, porque eu despachei meu mochilão. Como vocês já sabem, ele tá acima de 10 quilos. Provavelmente até agora, os próximos países que eu vou ter que despachar porque as companhias aéreas aqui são 7 quilos e eu tô com 12. Então, assim, eliminar 5 quilos assim de um dia pro outro eu não vou conseguir. E aí, a hora que eu cheguei lá pra pegar a bagagem, os funcionários lá da companhia estavam me esperando com a bagagem, lá eles estavam cuidando da minha bagagem. Tinha acho que mais de 2 pessoas e a minha. Todo mundo já tinha pegado e ido embora, isso já era 3 horas da manhã. E aí eu fui comprar o meu SIM card que tava aberto, ainda bem, ali no aeroporto. Comprei no aeroporto mesmo, porque eu prefiro sempre comprar no aeroporto mesmo, que é mais caro pela praticidade. E eu paguei 1.550, divide por 10, é 9,18, mas divide por 10 aí pra ficar mais fácil a conta. Pra 30 dias, 120 gigas. Até agora tá funcionando ok, assim, tipo, melhor do que do Japão até agora. E vamos ver como que é o gasto de dados, né? Não sei se o gasto de dados aqui é muito rápido, tem isso também, né? E aí eu peguei um Grab, que o Grab é o Uber daqui, né? No Sudeste Asiático usa muito o Grab. Foram 13 quilômetros até o hostel que eu tinha reservado e aí eu paguei uns 6 dólares. Agora de manhã eu peguei outro Grab pra ir pra estação de ônibus, que tava 1,5 km de onde eu tava, e eu tava com preguiça de andar com mala, vocês já sabem que eu não gosto de andar com mala pesada. E eu paguei acho que 2 dólares e pouquinho. Também não é um absurdo de caro, é o preço que eu pagaria em São Paulo. Não é barateza, né, mas também não é absurdo. E agora eu tô aqui no busão, vamos ver, eu vou contando ao longo da viagem aqui, eu vou gravando algumas coisas pra vocês. O hostel que eu fiquei é tipo cápsula, super bonitinho, os staffs, né, os donos são super gente boa, simpáticos. Me esperaram, né, tipo, eu avisei que eu ia chegar de madrugada por causa do meu voo. Tinha uma pessoa me esperando pra me receber, fazer o check-in. E eu fui dormir umas 4 horas da manhã, acordei um pouquinho antes das 10. E aí eu já tive o meu primeiro batismo aqui no Sudeste Asiático, que é tomar banho de água gelada. Eu odeio tomar banho de água gelada. E aí eu tava com pressa, porque eu só reservei uma noite nesse hostel, então eu só tinha ontem sem condições, né? Eu cheguei e dormi, nem tomei banho. E aí eu tinha que tomar banho, tinha que sair até meio-dia, e aí eu saí, fiz as coisas correndo, tinha um 7-Eleven do lado, peguei meu café da manhã, esqueci até de gravar, mas eu comi um bowl, que é aquele bolinho chinês. E peguei um café que tinha lá da Starbucks. Foi esse meu café da manhã, mas eu esqueci de gravar porque eu tava na função de sair logo do hostel pra pegar o ônibus. O motorista não, passou aqui solicitando ticket. Aí eles devolvem um outro papelzinho. E aí eu tava dizendo, né, que eu tava na função pra poder sair lá, deixar terminar minhas coisas até meio-dia e pegar o ônibus. E aí eu dei sorte, eu cheguei na estação, comprei o ticket, né, a passagem,
E já fui pro portão e o ônibus já tava de saída já. Então não esperei nem 5 minutos. Foi o tempo de eu ir no banheiro. O banheiro aqui paga 10 pesos filipino. Pra usar. Tá vendo? Muitas similaridades com o Brasil. Tem muito lugar aí no Brasil que você paga pra usar o banheiro. E aí eu usei o banheiro porque eu acho que não tem. Não tem banheiro nesse ônibus. E como eu sou a Maria Xixi, né? Então eu já garanti que agora só daqui 2 horas, na hora que eu chegar em Moalboal. A gente chegou aqui num lugar que parece um local de abastecimento dos ônibus. E aí tem um farol de ônibus aqui, não vai dar pra mostrar direito aqui. Mas eu tô num parecido com aquele verdinho limão lá. E eu tô aqui dentro do ônibus agora, comecei a me emocionar e eu gostaria de vir compartilhar com vocês com tudo que tá passando pela minha cabeça ao longo aqui do trajeto. Vai margeando, né, porque é uma ilha, não tem como não ver o mar, né. E aí eu tô vendo o mar lindíssimo, não dá pra gravar aqui porque fica muito longe na câmera. E aí eu me emocionei. Vamos ver se eu vou conseguir falar. Me emocionei pensando, né, na Flávia, que nasceu pequenininha lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Nem nos melhores sonhos daquela menina imaginaria que um dia estaria aqui, numa ilha das Filipinas. E aí eu tô muito feliz, embora eu esteja muito emocionada por estar tendo essa oportunidade, né, de conhecer lugares tão longe, tão bonitos, e que nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia eu iria conhecer a Flávia lá do interior de Minas Gerais. E pensar nisso me faz muitas lembranças da vida difícil que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, e depois, quem já assistiu aqui minha história sabe que depois que a gente mudou para o estado de São Paulo já foi melhorando, né? E aí esse tipo de sonho foi começando a fazer parte da minha vida, que até então nem parte da minha vida fazia, porque eu não tinha nem ideia de que isso fosse possível de acontecer. E aí eu só queria compartilhar esse momento, que eu tô bem emocionada, pra dizer sim que às vezes a gente acha que tá num buraco sem solução, mas a vida vai apresentando várias coisas pra gente e mostrando que se a gente segue o nosso coração, se a gente segue aquilo que faz sentido pra gente, as coisas podem ser melhores. Eu sei que eu tenho um monte de privilégio, não sou como a maioria dos brasileiros, né? Porque tem muita gente que trabalha, que o propósito de vida dessa pessoa é sobreviver. Então, eu sei que é muito difícil quem tá nessa realidade conseguir pensar dessa forma, conseguir agir dessa forma, mas um pouquinho de esperança, um pouquinho de sonho não faz mal pra ninguém. E quem sabe lá na frente você também consiga mudar a sua realidade de vida.
É isso a mensagem assim, que eu queria passar. Não é fácil, não existe fórmula mágica para isso, mas sonhar é o primeiro passo. Sonhar. Eu nem sonhava e ao longo do tempo isso foi se apresentando, né, na minha vida. E agora eu tô aqui, gente, do outro lado, no meio do oceano, num país que tem mais de 7.000 ilhas. Eu fui olhar no Google Maps agora, parece que eu tô dentro do oceano, porque fica pequenininho, né? Então as ilhas ficam pequenininhas demonstradas no mapa, então parece que eu tô dentro do oceano, nem parece que eu tô em terra. E vamos ver o que a Filipinas vai trazer de experiência boa e gratificante pra mim e pra eu compartilhar aqui com vocês. Eu já tô combinando com a Nélia, é uma outra colega de workshop. A Nélia é de Moçambique e ela tá aqui, ela chega dia 29 aqui, na verdade, em Cebu, 29 de junho. E ela tá viajando com o filho dela e ela tem uma experiência de vida assim fenomenal. Ela está vivenciando uma coisa muito importante na vida dela agora, e aí eu vou ver com ela se ela se sentir à vontade de gravar, de falar um pouquinho da história pra ela. Eu vou tentar mostrar aqui também. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing that... Olha o tanto de tuk-tuk, as motinhas, os tuk-tuk daqui. Gente, o ônibus é um sacolejo que vocês não têm ideia. Eu tô lascada porque eu sou a dona Maria Xixi, né? E aí, quando você tá com vontade de fazer xixi pra esperar chegar em algum lugar sacolejando, 10 vezes pior, né? Tô tentando trabalhar meu psicológico, eu nem bebi água pra não dar vontade de ir no banheiro. E eu esqueci de perguntar se ele para em algum lugar, né? Ou se pedir, não sei. Se eu tiver muito apertado, eu vou ali na frente e pergunto. Tem o cobrador, e aí qualquer coisa eu peço pra ele, né? Porque fazendo a roupa não dá, não. We were like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we... Eu acho que falta mais da metade do caminho pelo que eu vi aqui no Maps. E aí agora a gente tá passou por várias vilinhas e agora tipo esse mercadinho aqui de estrada. É um mini market. E o céu tá azul desse jeito que vocês estão vendo no vídeo mesmo. Bem fiel a cor do céu. Eu achei que a gente não ia parar, mas para sim. Aí parou num ponto aqui, 15 minutos. Aí vou ver se eu vou no banheiro e comer alguma coisa. E ali já é a praia. O mar, quero dizer. E é assim que você dá descarga aqui. Eu acho que tem alguns lugares no Brasil que é assim, né? E eu comprei uma banana chips, achei que era batata, a moça me falou que era bandana. E vou experimentar uma coquinha daqui. Viu, Eni? Seguindo seu conselho de provar Coca-Cola pelo mundo. Agora eu vou entrar no busão. E vocês viram, né? Uma parada bem simples aqui. Eu já vi paradas assim no Brasil, já vivenciei. Então pra mim não é uma novidade. É assim, é óbvio, né? Faz muito tempo que eu não vejo isso no Brasil. Então pra mim aqui acaba virando uma novidade. Mas não é chocante pra mim, porque eu já vivi isso no Brasil quando eu morava em Minas, quando eu era mais nova. Adolescência, eu tenho tia que mora no Mato Grosso do Sul, já fiz viagem pro Pantanal com a faculdade e encontrei realidade parecida. Então pra mim não é nada, oh, nossa! E eu não vou atravessar essa pista pra ir lá mostrar o mar pra vocês, não. Vocês vão ter que se contentar com essa distância aqui, ó.
Vai ter muito mar ainda pra mostrar na hora que eu chegar lá na praia. Ah, e pra usar aquele banheiro que eu mostrei rapidinho pra vocês, que eu também tinha muita gente usando, não dava pra gravar. Foi 5 pesos filipinos. Dá 50 centavos. Dividindo, né, por 10 pra... Igual eu falei, agora tô dividindo tudo por 10, mas tem em mente que a cotação que eu vi ontem era 9,18. Mas divide por 10 que fica mais fácil. Primeira vez que eu vejo uma coquinha desse tamanho, que bonitinha. Diferente, né, a embalagem. Fofinha. Não vi diferença de sabor, não. A única coisa é que ela tá com menos gás. Cheguei em Moalboal. Gente, a viagem que era pra ser 2 durou 4. Isso é comum aqui no Sudeste Asiático, eu já tinha lido sobre isso, para você não contar com o tempo de deslocamento. Por exemplo, se eu tiver um voo lá em Cebu, tem que voltar um dia antes, para não ter dor de cabeça. E tá um calor, olha isso. Não sei se vai dar pra ver, mas assim, é um calor grudento, que eu acho que é o calor mais úmido que eu já peguei até agora, né? Porque ainda temos muito chão pela frente. E eu tô aqui, por enquanto eu tô sozinha. Aí ele me deu essa cama avulsa aqui, o Juan e Maria, os donos daqui, né, que administram aqui o hostel. O hostel é super bonitinho, cheiroso, limpinho. E aí eu tava lá embaixo perguntando pra ele como que lavava a roupa. Aí amanhã só que dá pra lavar, hoje já não dá mais. É 50 pesos por filipinos por quilo. Eu devo ter uns 7 quilos. Vai dar uns 35 reais pra lavar. E aí tem um supermercado aqui. Oh! Não sei porquê, ele desfocou. E aí tem um supermercado, algumas coisas que ele indicou. Já perguntei pra ele se é seguro andar aqui. Ele falou que sim, que eu posso andar a qualquer horário, até de madrugada, que é bem seguro aqui. Tem 7-Eleven aqui do lado. Um mundaréu de motoquinha. Chama... Ai, gente, ele me ensinou o nome que chama aqui. Não vou lembrar. Eu vou ter que pesquisar. Acho que é Lab, alguma coisa assim. E aqui tá desfocando. A câmera tá desfocando toda hora. E aí dá para ir pra praia. Tem que pegar essa motoquinha, né? Que é tipo tuk-tuk. Não é o tuk-tuk, mas é tipo Você pega e... Pra ir pra praia, pra ir pra cachoeira. Tem uma cachoeira que é mais longe daqui. Aí ele indicou pegar o ônibus. E aí eu vou ver, tenho 7 dias pra ficar aqui em Moalboal. Se eu não estender, se eu gostar mais daqui, eu estendo. Senão, aí eu volto pra Cebu e tento ir pra algum outro lugar. A Nélia, que eu já falei, né, aqui, o filho dela participa de competições. Ela já falou o nome, eu não lembro, mas é competição de jogo que ganha... dinheiro, quem ganha essas coisas assim, né? É uns jogos lá de competição. Acho que é jogo de tabuleiro, se eu não tô muito enganada. Depois eu confirmo com ela e ponho o nome aqui. E aí ela vai estar em Cebu 3 dias. Aí ela falou que depois ela vem pra cá, pra Moalboal. E aí a gente vai fazer um encontrinho. Eu, ela e o filho dela. O filho dela acho que tem 12 a 13 anos. E ela tá viajando sozinha com ele uma viagem sabática também aqui pelo Sudeste Asiático. E ele me emprestou um chinelinho, parecido com Havaianas. Ou é Havaianas? Peraí. Não é não, né, gente? Claro que não é. Gente, tá desfocando muito. Acho que é porque tá muito quente aqui. A câmera tá ficando biroladinha. Ó, dá pra ver, né, que eu tô grudando. E aí eu vou atrás de um sleeper, porque eu sabia que quando eu chegasse aqui eu ia precisar. Não vai dar pra ficar andando de tênis aqui. A não ser que eu for fazer alguma trilha, né? Aí tudo bem. E comprar roupa fresca também, porque eu só tenho calça, né, gente? Aqui também não dá pra ficar usando calça. Eu quero comprar uns shorts, umas bermudas, né? Mais fresquinhos. Saia e vestido não, porque eu aço na coxa, então ia adiantar muita coisa. E aí eu tenho que ficar usando shortinho por baixo, então usar vestido com shortinho por baixo e calça é a mesma coisa de calor pra mim. Então eu vou ver se eu acho essas bermudinhas assim mais levinhas ou aquelas calças mais de tecido fluido molinho, sabe? Tipo tecido de canga, que é fresquinho. Aí algum sleeper pra eu usar.
E item essencial é isso aqui, se chama ar-condicionado. A gente tem que filtrar, a Nélia, a Áurea já tinha me falado. Então na hora de buscar um hostel, filtrar por ar-condicionado, porque senão não tem condições de viver aqui não. Entrei no quarto, assim, um bafo quente, falei, meu Deus do céu, já fui correndo ligar, porque fico até desfalecida. É muito calor, muito calor. E aqui é baixa temporada, né, porque começou as chuvas, e imagina se não fosse. Eu fico imaginando o calor, que é um calor abafado, parece que você tá dentro de um forno. A sensação é de que você tá... Eu nunca entrei dentro de um forno, mas essa é a sensação que eu tenho. Eu vim parar aqui nessa barraquinha, vim andando ali pela orla, eu não gravei, mas tem um lado super bonito e aí eu vou tentar experimentar esse hot dog cheese e frango frito. A moça é muito simpática, ela tava me explicando o que significava cada comida e ela me explicou o que tinha, né, o que era mais apimentado, o que não era, e eu pedi um que é buffalo wings, que é a asinha, né, do frango com arroz. Ela falou que é apimentado, mas que eu gosto de pimenta, ela falou que é ok. E 2 enroladinhos, um de porco e o outro tem batata e alguma outra coisa que ela falou que eu esqueci. E aí eu vou provar, parece bem bom, aqui tem bastante gente local. Eu saí, acho que deve ter andado uns 300 metros do hostel até aqui, uns 400. E achei bem, um lugar bem agradável, assim. Aí eu parei, vamos provar, vamos ver como que é. Esse daqui, aí ela dá esse saquinho pra você comer, porque é bem oleoso, gente. Bem puxado na manteiga, no óleo. E aí eu pedi pra ela esquentar, porque ele tava frio ali, né? E ele tá super quente. Apesar de ser bem oleoso, é gostoso. Mas eu não conseguiria comer isso todo dia, não. Porque eu tenho refluxo, gastrite. Aí não daria certo, não. Mas é bom. Carninha de porco no meio. É tipo uma linguiça. E o outro, olha eu gravando só metade da cara, né, Paulinha? E o outro tem batata. E alguma outra coisa mais adocicada que eu não sei o que é. Veio me pedir comida, gente. Tá me focinhando aqui. Que bonitinha. Oh, sorry. Não pode, meu amor. E esse é o prato. Se esse vermelho for pimenta, tô lascada. Ela falou que não era tão apimentado. E olha isso aqui, Fabrícia. É arroz à vontade. Você pode comer arroz ilimitado. Essa barraquinha é pra você. E eu pedi uma coquinha. Essa coquinha aqui, sim, ele tem sabor do Brasil. Bem parecida. E não é apimentado mesmo. Isso aqui é molho de tomate, esse vermelhão. E é bem gostoso, só que ele é adocicado. Quem não gosta de comida adocicada não ia gostar não, mas eu gosto. E aí você vai cortando com a faca não, né? Com a colher e o garfo e vai comendo. O frango é bem macio. Gostoso. Eu não consigo, gente, pôr a câmera muito longe pra mostrar pra vocês como que eu faço pra cortar. Mas é simplesmente você vai segurando com a colher e puxando com o garfo. Acabei de jantar ali que eu mostrei pra vocês. E eu vou confirmar lá no hostel, mas eu tô achando... Não sei, posso estar errado porque eu ainda não aprendi a usar o dinheiro aqui. Mas deu 135 pesos. Eu dei 150 pra ela. E ela me devolveu 15 em moeda. E eu não sei se esses 15 são centavos ou se são pesos. Se for peso, ok, tá certo. Agora se for centavos, ela me deu golpe. É isso que eu vou confirmar agora com a Maria, que é a host lá do hostel onde eu tô hospedada. Porque também foi burrice minha não ter pesquisado isso antes, né? Eu estou acostumada com Japão e Coreia. Nossa, tá embaçando muito, acho que é por causa da luz. Tava desfocando ali atrás. Aí como eu tô acostumada com Japão e Coreia, que as moedas eram valores
unitários e não centavos, né? Eu aceitei. E já recebi isso em vários lugares, agora que eu me atentei. Agora que eu me preocupei pra saber. A entradinha do meu hostel é aqui. E aí eu tô dando uma voltinha aqui agora, só pra ver a rua. E vocês viram ali atrás, né? Ele ficou oferecendo um tempo inteiro. Um moço lá atrás me parou pra me oferecer um passeio. Aí eu já aproveitei pra perguntar o preço, só pra ter ideia. Acho que é 130. E aí eu vou ver qual que é o preço praticado, né? Porque é óbvio que eles começam com preço mais caro e aí você vai negociando. E acho que eu vou ali no 7-Eleven comprar alguma coisa pro café da manhã. E o supermercado que a Maria me falou, eu não tô encontrando. Não sei, eu não sei se ele já fechou ou o que que é. Aí tem umas barraquinhas aqui, tá vendo? De sapato, tênis. Por 120, meu Deus, muito barato. 120 dá pouco mais de 12 reais. E eu ainda não acostumei com o trânsito, porque eu sou bem medrosa no trânsito. E aqui você tem que ir, você não pode ficar parando, porque senão eu acho que se parar é pior, você é atropelada. Eu vou entrar num 7-Eleven aqui, que ele é um pouquinho maior do que eu fui hoje lá na cidade de Cebu. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, se eles não falarem pra eu parar de gravar. Acho que só foi esse bolinho que eu comi hoje de manhã lá em Cebu. E aí tem pãozinho. Tá vendo? 50 centavos. Esse daqui 61. É uma média, né? Você joga pra mais. Aqui eu tô dividindo por 10, que é mais fácil. E aí tem tudo aqui, gente. É um mercadinho mesmo. É diferente do Japão e da Coreia, mas é bem arrumadinho e tem de tudo. Eu não vou ficar mostrando muito, porque eu não gosto, sabe? Porque fica atrapalhando o povo que tá comprando. Eu já vim olhar se tinha o Oreo de Cinnamon Roll, não tem. Pelo jeito é só um sabor que tem lá na Coreia mesmo. Mas já achei, ó, pepero. Pepero tem. E tá 77. Não, aqui eu tava falando centavos, né? Centavos, né? Tá certo. Não, 7 reais. Que centavos? Eu tô doida, tô dividindo tudo errado. Igual os pãezinhos lá, são 5 reais, não 50 centavos. Doidona eu tô. E o que eu achei mais diferente aqui foram essas latinhas aqui. Isso aqui é da Coreia, né? O Spam. Tem bastante lá. Mas olha assim que legal, olha o jeito que vem os enlatados aqui. Me lembra muito latinha de antigamente de extrato de tomate. Muito legal. Eu saí da Coreia, mas a Coreia não saiu de mim. Olha o tanto de soju. E aqui tem as comidinhas prontas também, só que é mais comidinha congelada. Acho que eu vou comprar algum dia pra fazer. Tem só micro-ondas no hostel. Aí tem as coisas comuns de 7-Eleven que você acha no mundo inteiro. E tem algumas coisas aqui que são daqui, né? Esse daqui eu acho que é daqui. Esse suco, eu não sei se é suco. Tô falando que só que não é alcoólico. Fui no 7-Eleven agora. Vou ter que falar mais perto. Nossa, pra ver, porque tá muito barulho das motocas aqui. E aí eu perguntei pra moça, né, se era centavos ou se era unitário. E é unitário. Já julguei a moça lá errado, né? Já tava achando que ela tinha me passado a perna. Porque aqui tem muita fama, igual no Brasil, de que eles passam perna em turista, principalmente se for gringo, né? Mas não, ela não me passou a perna, não. Ela me devolveu 15 pesos, que era o valor certo que ela tinha que me devolver. Uma coisa que eu achei aqui é isso aqui, tá vendo? Pra você encher a água, você paga 1 peso. Tá vendo aqui o preço aparecendo aqui, 1 peso. E aí você enche a sua garrafa ou galão, não sei. E tem espalhado por vários lugares aqui que eu já vi. Aqui eles vendem alguns tours também. Aí o Juan tava me explicando hoje, mais cedo, né? Aqui, que são os passeios que eles fecham. Acho que é tipo uma parceria, né? Eles contratam, é intermediário, na verdade. Essa é a cozinha, que tem ali micro-ondas, tem café. Ela falou que essa máquina não funciona, é só café instantâneo. E aqui a recepçãozinha. Eu já gravei pra vocês um pouquinho lá do quarto. Ah, aqui tem um locker. Eu guardei algumas coisas minhas aqui, né? Que não cabe na mochila que tava aqui dentro, a minha câmera. Tem pessoas que alugam. Aqui tem também aluguel de
motoquinha, mas eu ainda não criei coragem pra alugar, não. E esse é o meu almocinho de hoje. Vou ter que falar pouco porque tá tocando música aqui. E é uma sopa. Depois eu vou pegar o nome certinho dela. E é uma sopa de frango muito saborosa. Tem gengibre no meio. Não é apimentada, mas veio uma pimenta. E aí tem arroz e eu misturei com arroz. E aí eu perguntei pro moço o tamanho. Ele falou que era o tamanho regular. Enorme. É num shopping que tem aqui. Tem um supermercado grande, um shoppingzinho. E aí é do lado. Depois eu gravo também aqui fora o nome. E aí eu tava com preguiça de caçar barraquinha hoje. Aproveitar que a música acabou. E essa é a pimenta. Vamos ver se é apimentada igual do da Coreia. Ups. Não é apimentado, é tipo um pimentão mais amargo. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we. Eu fui perguntar pra eles o nome disso daqui, ó. Chama saiote. Ainda vou descobrir o que é. Lembra um chuchu misturado com batata. Esse foi o prato que eu pedi. Manok significa frango. E aí tinha várias coisas que eu não sei o que é, mas estava muito bom. Eu gravei aí, vocês vão ver. E aí esse daqui é o lugar que eu tô. Vou gravar mais ali de fora, que é mais fácil de mostrar. Que é um shopping. E aí eu vim pra comprar umas coisas pra eu ter de comida, né? De levar lanchinho quando for fazer passeio. Eu ainda vou entrar ali no supermercado, aqui, ó. Aí o lugar que eu comi chama Marineiros Local Bistrô. Aqui. E aí aqui é o Gaisano, que é o supermercado maior que tem aqui perto. Eu acredito que seja o maior. Aí tem um outro shopping com o mesmo nome, que fica a 1 quilômetro daqui, que eu vou tentar ver se eu acho uma roupa pra mim. Aqui até tem loja de roupa, mas nenhuma me serviu, então eu desisti. Aí eu vou gravar um pouquinho aqui. E olha o que eu achei aqui. Creme de leite, leite condensado. Pena que eu não tenho um forno pra fazer pudim. Queria muito gravar pra vocês aqui, mas tá música, não vai dar pra sair no YouTube. Só se eu gravar e não falar nada. Olha o jeito que vem o... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome disso aqui, atum. Sardinha, mas acho que é só atum, não vi sardinha não, apesar daqui ter lugar de sardinha. Muito legal essas latinhas, é isso. Adorei. É muito old style, old fashion. Para as mulheres que têm medo de ficar sem shampoo e condicionador quando viaja. As marcas mais comuns conhecidas tem de monte. Tem até 3CM nesse mercado aqui. E aqui não é barato não. Essa sacolinha aqui, ó, foi R$495. Dá um pouco mais de R$50. Mas eu comprei uma bebida alcoólica e comprei um queijo que eu olhei o preço errado. Eu tava achando que era R$7, mas na verdade ele custa R$29. Agora, eu vi depois que passou. E eu já tô fazendo estágio pra andar no Vietnã e na Índia aqui, né? Porque, ó, é assim que a gente anda. Ó, isso aqui que você tem espaço. E os carros vindo e indo. Ó o furduncinho que é. Pra vocês terem uma noção. Esses aqui que são os de pôneis. Esse que passou aí. E eu vou comprar banana pra comer. Na feirinha, que nem tinha no supermercado, pra vocês terem noção. Acho que é pra... Esse é o busão que eu vim de Cebu. Eles chamam aqui de Yellow Bus e ele faz bastante cidades aqui na ilha, né? Então ele vai deixando o povo passando por vários lugares. E uma dica que o meu pai me ensinou é isso daqui, ó, você andar de frente pros carros. Porque aí é mais fácil de você desviar, né? Se você estiver no mesmo sentido que os carros, você não tem retrovisor, você não vai ver o que tá atrás de você. Então essa é uma dica que eu aprendi com meu pai. Usava no Brasil, mas não tinha necessidade, porque no Brasil não tem esse caos aqui de trânsito. Pelo menos os lugares que eu já andei a pé. Porque o Brasil tem muita calçada, né? É difícil não ter calçada no Brasil.
Então é mais fácil. Aqui não. Você disputa espaço com todas as máquinas e pedestres. Aqui é a entradinha de onde eu tô ficando. E eles alugam moto também aqui, mas eu tô sem coragem de dirigir moto. Eu nunca dirigi moto no Brasil. Então, é difícil encarar em outro país, né? E aqui, Lagoa no Rosto. Comprei esse sorvetinho aqui, que dizia que era de manga, mas não tem gosto de manga não, tem gosto de um sorvete de creme. E esse aqui é a banana chips, feita aqui na Filipinas, que foi a mesma que eu comprei caseira, né? Que o povo lá na parada de ônibus vindo da cidade de Cebu pra Moalboal. E é bem gostoso, só que ela é diferente do que a gente tem no Brasil, né? Ela tem açúcar, ela tem um caramelo. Não é só a banana desidratada ou só banana chips mesmo, né? Então ela tem esse caramelinho, acho que vai dar pra ver, que é um açúcar. E aqui nos ingredientes diz que tem banana, óleo de coco, açúcar e essência de banana. Mas eu gostei bastante porque é um snackzinho pra você beliscar. Olha, fica quente, a câmera embaixo. Acho que vai ser o único que vai servir esse short. Aqui achei uma loja de roupa usada. Bom, achei, gente. Vou ver quanto custa, porque é brechó, né? Aí vou ficar com esses 4 aqui e vou me desfazer das minhas calças. Começando um novo dia. E eu comprei isso aqui pro almoço no 7-Eleven. Tem um 7-Eleven a menos de 200 metros daqui. Diz que são comidas típicas daqui da Filipinas, então eu vou provar. Depois eu mostro aqui se é bom ou não. E ontem eu jantei pouco, vocês viram, né? Só o frango frito com aquela porçãozinha de arroz. Vocês viram não, né? Acho que eu não gravei aqui, eu gravei pra rede vizinha. E aí eu vou comer esse pãozinho, que é tipo aquele pãozinho chinês. Aí esse aqui é com recheio de frango. Esse aqui é o que eu mostrei, depois eu vou colocar o nome certinho do que é isso daqui. Vou provar pra ver se eu gosto. Parece dumpling, a massinha é de dumpling. Vamos provar. É o mesmo que eu comi de café da manhã lá na cidade de Cebu, antes de vir pra Moalboal. Uma massinha bem fofinha e aí vem o recheio aqui dentro. É gostosinho, não é assim, nossa, que coisa maravilhosa. Mas eu amo essa massinha fofinha. E esse é todo o meu almoço de hoje. Eu peguei isso aqui, que é tipo uma sopinha. Esse aqui que parece um dumpling, já vou dizer. E esse pãozinho. E eu tenho 2 bananas de sobremesa. Isso que dá a comer pouco na janta, né? Agora tô esfomeada. A câmera tá ficando muito desfocada por causa do calor. Não sabia que isso ia acontecer, não. Vamos provar esse aqui, que parece o dumpling. Vamos ver se é bom. Tava escrito Shark lá na embalagem. Eu não sei se é carne de tubarão, mas tem um gosto diferente. Me lembrou mais carne de pato. Sigo com dificuldade de focar com a bichinha dessa câmera aqui. Vamos, minha filha, foca. E agora eu vou provar pra vocês aqui a sopinha. Parece uma sopinha. Eu misturo com arroz. Muito boa, é carne suína. Óbvio, tem umas coisas aqui que eu não vou comer, isso aqui é pura gordura. Mas tem algumas raízes aqui que eu não sei identificar. Tem alguns legumes que eu não sei identificar, mas só sei que é bom. Comer e gravar ao mesmo tempo não é fácil igual eu imaginava que era, não. E eu tô com óculos polarizado, então a cor da água fica muito mais forte, né, o azul, quando eu tô olhando com óculos. Quando eu tiro, ele é um azul mais clarinho, assim, tipo um azul piscina. E a água tá gostosa, não tá gelada, tá na temperatura boa pra pessoas que nem eu, que não gostam de água gelada.
Olha a cor dessa água. Dá pra ver meu pé lá embaixo, ó. Tranquilo, ó. Não sei se eu vou entrar, gente, porque eu tô com a mochila aqui sozinha e mesmo que a Maria falou pra mim que é seguro deixar na areia, eu não confio. Eu sou um ser humano brasileira desconfiada e não desisto nunca. Só sei que eu vou andar por aqui e vou tirar umas fotos. A areia tem umas pedrinhas, machuca o pé. Não é uma coisa muito gostosa de andar, não. Não é pedrinha, casquinhas de... Como chama, gente? Esqueci o nome. Eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó, é tudo circundado de montanha. Você vai andando aqui, aí tem montanha. Até lá no finalzinho, que é a aberturinha, que eu acho que é dessa baía aqui que entra água. E olha esse céu. E antes que vocês me questionem, eu sou assim. Eu gosto de vibe de praia, eu não gosto de entrar na água. Eu gosto de pôr os pés ali, molhar um pouquinho e só. E ficar olhando, ver o pôr do sol. Sentar, vou caçar um lugar pra sentar aqui e ficar olhando o mar. Esse é o meu estilo de aproveitar a praia. Nada brasileiro, né? Se eu tô com mais gente, às vezes eu animo de entrar se a água for ok, igual aqui, né? Que a água tá gostosa. Mas como eu tô sozinha... Ai, meu pé! Gente, até agora eu não lembro o nome das coisinhas em português. Esqueci, só lembro que é shell. Tô tentando aqui passar sem machucar o pé. Eu vim de tênis, porque eu não tenho ainda um chinelo, eu não trouxe do Brasil minhas Havaianas. Até porque Havaianas pra mim só usava em casa, porque se eu for usar pra andar, bater perna, machuca tudo no meio do meu dedão. Então eu não gosto, então agora eu quero achar aqueles slipper de trekking, sabe? Que parece uma sandalinha. Só que eu não achei aqui ainda. Se eu não achar, eu vou de tênis e descalço mesmo, é isso que temos. Tem passeio de barquinho, pessoal. Os adolescentes aqui fazendo mortal. E já, aqui é às 6, né? Eu já falei pra vocês que aqui o sol se põe às 6. Ele já tá ali e aí ele vai descer pra lá. E vamos esperar que continue assim, que eu consiga ver um pôr do sol bem bonito daqui. Eu vi gente atravessando aqui, mas eu não vou atravessar não, porque eu sou cagona com água. Tenho medo dessa maré subir mais e eu ficar presa do lado de lá. Espero que dê pra ver o azul melhor no vídeo do que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo bem azul porque como eu falei, né, com a lente polarizada, então eu vejo mais. Consigo ver mais o fundo também. O polarizado faz isso, né? E aqui está meus pezinhos, gente. Olha aqui, nem parece que eu tô na água de tão transparente que é. Tem um monte de doguinho aqui na praia e esse aqui na frente, ó, o branquinho com o marronzinho, tava todo bravo com o cara que chegou aqui perto do barco. Como se ele estivesse defendendo, assim, tipo, sai daqui que esse barco não é seu, fi. Muito fofinho. E agora eu vou gravar contra a luz, acho que vai ficar um pouco escuro. Vou tentar agora ir lá pro outro lado, porque ali vocês viram, né? Pra ir pro outro lado eu teria que passar na água. E eu não vou contar com a sorte não sei como que é a maré aqui. E aí tem alguns lugares assim, né, que acho que você paga pra consumir e ficar. Nem perguntei quanto é, porque eu só tenho mais 1h30 aqui, então nem vai compensar. Acho que compensaria se fosse ficar o dia todo. E aqui tá concentrada a maior parte das pessoas. Aqui agora eu tô voltando a favor do sol. Aí dá pra ver melhor a cor da água. A câmera provavelmente vai sair mais tremida porque eu tô afundando na areia quando eu ando. E algumas vezes até dá umas machucadinhas nas conchinhas que estão quebradas, né? Porque parece um moidinho de conchinha aqui. Aí tem lixo também, tem alguns lixos, bem parecido com praias brasileiras. Não vi tanto lixo não.
Tem penalidades ali para pessoas que jogam lixo, mas mesmo assim, né? Não é todo mundo que respeita. Minha gente, o pôr do sol aqui tá bem tímido. Falta 20 minutos para 6 da tarde, que é o horário que se põe aqui, e ele tá assim. Será que teremos surpresas igual em Busan, na Coreia? Tô esperando pra que sim. E é aqui, tô sentada aqui, vou mostrar pra vocês, na frente de um bar, já tomei uma cervejinha. Esse bar que tá aqui atrás de mim, comprei essa cerveja, já tomei. É uma cerveja filipina, chama San Miguel. E ela é produzida lá em Manila, na capital. E aí tava muito calor, cheguei aqui umas 4 da tarde. E que eu já gravei uns takes aí, mostrei pra vocês. E aí eu tô aqui esperando esse céu mudar de cor. Vamos ver. Eu marquei com o mototaxista dele vir me buscar aqui às 6h30. Mas aí 6h10 no máximo já começa a escurecer, né? Aí são 10 minutos de volta até o rosto. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, porque não tem capacete. Só ele que é o motorista que usa, o passageiro que se cair. O problema é do passageiro. Mas ele é bem tranquilo pra dirigir, ele vai devagar. Então, ele é marido de uma das moças que fazem a limpeza lá no hostel. Aí elas que me indicaram, e é por isso que eu confiei também de vir. E eu encontrei um mocinho acho que na primeira noite que eu tava lá, ele me passou o contato dele, me passou o Instagram, falou assim, ó, se você quiser ver meu Instagram, pra ver os lugares que eu já fui, você vê que eu sou uma pessoa confiável. Aí eu tô cotando com ele quanto que vai ficar o passeio pra ir numa montanha que tem aqui perto, que chama Osmeña, e é um lugar bem bonito, e eu prefiro a área de montanha do que praia. Assim, eu gosto de praia, mas eu não entro no mar, então não adianta muita coisa, né? Então, pelo menos a montanha eu aproveito mais. Gente, vocês não têm noção, esse azul tá da mesma tonalidade que o céu. Praticamente, né? A mesma tonalidade do céu. E olha que coisa mais linda. Agora já são 6 horas da tarde aqui. O pôr do sol não vai acontecer pelo jeito. Só vai ficar assim mesmo, porque tá mais nublado. E eu vou fazer aqui um 180, vai 360 não. Pra lá, ó, tá mais bonito. Olha a cor dessa água, agora dá pra ver melhor que não tá batendo sol. Eu sei que a gente tem praia assim no Brasil, mas eu estou na Filipinas, então é na Filipinas que eu vou ficar de boca aberta. E olha que imagem linda, tem um casal aqui sentado. Ficou romântica a cena, né? Mas eles só estão olhando no celular. Eu tô impressionada com a cor do mar, tá da mesma cor do céu. Ou o céu tá da mesma cor do mar. Não sei a ordem. Tem um drone aqui, por isso que tá fazendo esse barulho. E pra esse lado tá mais bonito do que pra esse aqui, que teoricamente o pôr do sol seria ali, né? Hiding all my feelings, broken from the start.